Isso aí, galera! Boa noite! Mais uma terça-feira juntos. Uma noite de terça-feira. Boa noite, boa noite. Por que a ênfase na noite de terça-feira? Porque minha pergunta desde a semana passada é se você está dormindo bem. Aí deixei até para vocês lá no grupo do WhatsApp um, um dos questionários que, na verdade, eu quero passar para vocês, né? Esse primeiro questionário que eu passei aí é para saber como é que anda o seu nível de, é, vamos colocar, torpor durante o dia, né? O questionário visa saber se você realmente está tendo uma noite de sono que está te reconstituindo e se isso não está acontecendo, obviamente vai refletir no seu dia a dia. Então, esse é um dos questionários. Outros questionários que eu quero colocar para vocês é o questionário de intensidade de insônia, que eu acho muito importante vocês passarem isso para o paciente de vocês, para ter um pouco de noção do que está acontecendo com ele. E o segundo questionário também chama-se cronotipo. O que quer dizer isso? Ah, eu sou uma pessoa que eu gosto de dormir tarde. Eu sou uma pessoa que gosta de dormir cedo. Afinal de contas, quem é que está certo nessa história? Quem vai dormir cedo? Quem vai dormir mais tarde, mas também acorda mais tarde? Existe um questionário que consegue pontuar para nós qual é a nossa característica. Então, eu quero fazer isso com vocês lá no finalzinho da aula. Então, são alguns questionários que funcionam como ferramenta para a gente entender se o sono do nosso paciente está bom ou não. E para que é que isso importa para a gente? É o que a gente vai aprender na aula de hoje. Primeiro, a gente vai ver nessa primeira parte da aula como é que funciona o sono, desde as suas fases, o que que é liberado, como ele é programado pelo ciclo circadiano e entender quais são as funções do sono. Passado o que é a parte boa do sono, a gente vai entender o que é a parte que não é boa de eu não ter sono. E aí sim é que a coisa começa a apertar e é aquilo que vai aparecer lá no nosso consultório. O paciente que não está dormindo bem, de repente ele é um paciente metabólico, de repente ele é um paciente, a falta de sono pode trazer o problema metabólico para ele. Principalmente a gente vai ver isso, porque tem muita associação com liberação de cortisol, tem muita associação de inversões de padrões alimentares, tudo isso relacionado à falta de sono. E aí, lá no finalzinho da aula, já, quando ele já descascou tudo que o sono, a privação de sono pode trazer para a gente vai ainda dar algumas dicas de como fazer para eu ter uma boa noite de sono. É como se fosse um treino mesmo, né, gente? Uma das coisas que eu ressalto aqui logo no início da aula é que as pessoas que têm privação de sono crônico, elas entram num estado de adaptação e acham que isso é uma coisa normal para elas. Mas no fundo, a gente vai ver que não é, porque isso, com o tempo, tem uma acomodação, sim, dentro da vida da pessoa, mas traz rebotes que, por muitas vezes, isso também se torna imperceptível na vida da pessoa. É uma pessoa muito mais improdutiva, é uma pessoa muito mais com desequilíbrios emocionais, e isso pode se transformar numa coisa normal na vida da pessoa, mas para quem está olhando de fora e avaliando isso, sabe que é frequente, de normal não tem nada. Beleza? Então, lá no finalzinho ainda vou fazer também o questionário com vocês. Vou passar para vocês o questionário sobre a intensidade de insônia e depois, por último, a gente faz o questionário do cronotipo. Você vai entender um pouquinho mais qual é o seu tipo, se você é uma pessoa muito mais diurna, se você é uma pessoa mais vespertina. Esses são os cronotipos. Isso se explica por uma coisa da evolução, né, gente? Veja, teorias, né? Não dá para a gente bater o martelo. Porque algumas pessoas têm uma característica muito mais matutina e outras muito mais vespertinas. Imagina 200 milhões de anos atrás, quando o homem começou a conviver em tribos, justamente porque eles perceberam que a união de vários trazia também um propósito de segurança para eles. Então, durante a noite, existiam pessoas que ficavam muito mais em vigília, enquanto outras pessoas passavam essa vigília numa parte mais diurna. Então, se tem uma teoria que o cronotipo é regulado por isso. De repente, você vê uma ancestralidade dos caras que faziam a vigília noturna. Então, uma característica que veio na sua evolução é ter uma característica hoje muito mais vespertina. Por que que é interessante a gente entender isso, né, gente? Primeiro, para respeitar o ciclo do sono do seu paciente. E segundo, para alertar ele que se ele tem essas características, todas as dicas que a gente vai dar para melhora de sono tem que se encaixar aí numa logística do sono dele, ok?
Então, é uma das formas aí que a gente tem também para ajudar o nosso paciente a tentar trazer rotinas para o sono, ok? É, vou começar a aula filosofando com vocês, né, gente? Já tinha deixado até no meu Instagram e volto a repetir. Mahatma Gandhi falou isso. Todas as noites, quando vou dormir, eu morro. E na manhã seguinte, quando eu acordo, eu renasço. No fundo, é o beabá do que é o sono. Você praticamente tem fases do sono onde você aprofunda ele como se fosse uma morte, né? Vamos dizer assim, onde alguns processos químicos e principalmente o cognitivo da pessoa ele é restaurado. E depois, nas outras fases, a gente tem uma série de acontecimentos aí que a gente vai colocar num quadrinho para entender melhor como isso acontece. E na manhã seguinte, quando eu acordo, eu renasço. Sim, exatamente, porque o sono é a cereja do bolo para você criar reserva autonômica. O que que é que cria reserva autonômica, gente? Os pilares da saúde: atividade física. Ah, saiu um joinha lá. Excelente alimentação, um equilíbrio emocional e a cereja do bolo, então, o sono. Ele vem, então, para coroar esses três pilares da saúde e você, então, rebobinar a fita durante a sua noite, né? Vários processos vão acontecer e vocês vão ficar assim. Bom, eu fico, né? Maravilhado de entender que até mesmo dormindo, esta máquina onde você habita, ela é perfeita, ou pelo menos deveria funcionar perfeitamente, até mesmo para congruir emoções e memórias que você viveu no seu dia dentro da CPU. Muito interessante. Em algumas fases do sono, como a gente vai ver, é isso realmente o que acontece. Então, tá aí uma boa frase para incentivar você a dormir pelo menos de 7 horas e meia a 8 horas e meia por noite. Sim, eu sei que existem pessoas que falam que isso é muito, mas no fundo, precisam fazer alguns questionários para saber se isso está sendo restabelecedor. Porque lembra aquilo que eu falei? Por muitas vezes essas pessoas já se privam de sono há tantos anos que isso se torna uma coisa normal para a pessoa e ela está deixando de ser produtiva, abalando seu cognitivo, abalando suas memórias, enfim, outros processos neurológicos e achando que isso é uma coisa normal. Não achando uma coisa normal, mas convivendo com isso como se nada tivesse trazendo qualquer tipo de problema. Então, é, sono é uma das coisas principais para a nossa saúde. É o- uma cereja do bolo para a nossa reserva autonômica. Bom, vamos lá. Vamos passar lá para a tela, que eu quero compartilhar com vocês aí algumas teorias que eu acho bem interessante a gente entender sobre o sono. Ué, entendeu? Ah, galera, espera só um minutinho e deu pau aqui. Segura aí. 5 minutinhos. Vamos lá. Voltando, vamos espelhar a tela. Beleza, tá aí. Então, passamos a falar sobre sono e funções básicas. Para que é que serve o tal do sono? Primeiro, melhor. Professor, não tá aparecendo não, tá preta a tela. Ué, obrigado por Não, avisar. não compartilhou. Que estranho. Obrigado por avisar. Imagina.
Vamos lá, voltando mais uma vez, e agora sim compartilhando. Então, coloquei aí para vocês o título da aula, né? Sono e as funções básicas. A primeira que a gente vai falar, melhora do cognitivo. Olha que impressionante, né, gente? Numa das fases que a gente vai estudar do sono, existe a fase que é o sono profundo. Essa é a fase que mais vai favorecer a recuperação do meu cognitivo. O que que acontece nessa fase, gente? Olha que impressionante, né? Parece que os detritos dos neurônios, na verdade, né, os prolongamentos dos neurônios, os axônios, na verdade, ixi, eles acabam se encurtando por falta de ativação. Isso dá vantagem para o líquor entrar no espaço extracelular, perdão, e agora fazer a remoção dos metabólitos. São dois metabólitos, principalmente, uma substância chamada tau e a outra, uma substância residual do estresse oxidativo. Então, tudo que for de lixo metabólico que aconteceu durante o dia, nessa fase mais profunda, é que vem o líquor, então, e faz essa varredura. Isso aqui melhora cada vez mais o meu cognitivo para o dia de amanhã, pois o lixeiro passou e já levou tudo o que era ruim desse metabolismo. Depois, melhora da memória. Mesma coisa. A gente vai ver uma outra fase do sono em que eu pego tudo que eu peguei, tudo que eu vivi neste dia de hoje e eu começo a metabolizar ele nessa fase do sono para que eu guarde as memórias daquilo que foi ruim ou do que foi bom do meu dia e tenha memórias para o dia seguinte, para outros dias. Inclusive, tem alguns estudos, né, gente? Eu li vários estudos, é incansável os estudos que tem sobre sono. Muitos deles falam que, mesmo os jovens na fase de faculdade, né, foi onde foi aplicado um desses estudos, onde existe muita ingestão de álcool, e muitas das pessoas fazem ainda essa associação, né, de que o álcool ele melhora o sono. Não, o álcool ele entorpece a pessoa, dá a sensação de sono, a pessoa pode até aprofundar, mas depois, pelo próprio metabolismo residual que tem dele dentro do sistema, ele se torna um grande inimigo do sono. Então, dentro dessa pesquisa teve privação de sono mais o uso do álcool. Eles fizeram o teste de memória com palavras e mesmo jovens que devem estar lá no seu grau de memória cognitivo alto nessa fase da vida, deram assim um resultado muito ruim, justamente pela privação de sono e essa privação por conta do uso do álcool. Depois, melhora do equilíbrio emocional. Nessa mesma fase do sono que a gente vai ver, onde acontece toda a metabolização da memória do seu dia, também acontece a metabolização da emoção. É por muitas vezes nessa fase do sono que a gente vai perceber que a gente sonha. Todos os dias a gente sonha, gente. É que por muitas vezes a gente não lembra dos nossos sonhos, mas nessa fase é o que está acontecendo nessa metabolização das suas emoções do dia. Você está sonhando, você tem movimentos involuntários, você tem às vezes sensação de que está acontecendo aquilo realmente, mas você não consegue nem se mover. E a gente vai entender muito bem por que isso acontece em cada fase do sono. Beleza, vamos passar a falar então sobre as fases do sono. Então, nós temos ciclos do sono e esses ciclos são divididos em 4 estágios. E dentro desses 4 estágios, eu posso oscilar entre 4 e 6 ciclos por noite, ok? Então, cada ciclo do sono tem 4 fases e ainda eu vou ciclar de 4 a 6 vezes essas fases dentro do meu sono. Então, vamos lá. Uma tabelinha bem legal aqui, para ficar didático.
Dois, três, quatro. 24. Então, na primeira parte da tabela, a gente vai ver o que vai ser observado e quais são as fases. Então, o que é que vai ser observado durante as fases? Principalmente, em que estado de sono você está, como o cérebro está se comportando em cada uma dessas fases, como os músculos estão se comportando e como os sinais vitais estão se comportando. Na verdade, esse é aquele teste que você faz lá de poliultrassonografia, né? Você está tentando descobrir a qualidade do seu sono através desses sinais. Como é que está a frequência cerebral? Como é que está a atividade muscular? Como é que estão os seus sinais vitais? Tudo isso é mensurado lá quando você vai fazer a pesquisa da qualidade do seu sono. Então, como eu disse, são 4 estágios de sono. O primeiro estágio, na verdade, ele se divide em 3 e ele é chamado de sono não REM. Então, o primeiro estágio, a gente vai chamar ele de N1, e ele é o sono não REM, ok? Nesse primeiro estágio, é aquele estágio ainda que você está adormecendo. Facilmente você é acordada, por muitas vezes você acorda no susto, imaginando que está caindo, ou seja, é um sono ainda muito superficial, você está entrando na fase do sono. Então, é um sono superficial. A atividade cerebral ainda é intensa, ou seja, você não diminuiu a frequência cerebral, não tem oscilação nenhuma ainda. Seus músculos ainda estão contraídos, mas começa a ter um estado de relaxamento, levemente relaxados, e os seus sinais vitais ainda sem alteração. Principalmente aqui a gente está falando sobre frequência cardíaca e respiratória, tá, gente? Então, primeiro, fase N1. Segunda fase do sono não REM. Então, a gente vai chamar ela de N2, num sono não REM. E aí, a gente vai estar no estágio de sono intermediário, onde eu tenho uma atividade cerebral reduzida, ou pelo menos começando a diminuir a atividade. Eu tenho um aumento do relaxamento muscular e uma leve queda dos sinais vitais. Em alguns lugares, se vocês forem pesquisar, gente, essas fases também têm o nome segundo a sua frequência cerebral. Então, a primeira fase, se não me engano, é gama. Aí a segunda fase é alfa, né? Lembra quando as pessoas vêm brincar com vocês? Ah, estava em alfa, né? Sim, né? Mais ou menos naquele estágio de Nárnia, né? A gente está começando a aprofundar no sono, né? Ainda numa fase não REM, eu tenho a fase N3. Ainda na fase não REM. Aí sim, eu já entrei num sono profundo, eu tenho pouca atividade cerebral, é aquela hora que o líquor invade o espaço extracelular, né, gente, para fazer a varredura dos metabólitos. Os músculos completamente relaxados e os sinais vitais reduzidos, bem mais baixos. Ou seja,
Aqui eu preciso de um sinal vital, pura e simplesmente para manter uma frequência cardíaca e respiratória, para manter pouca atividade cerebral e músculos relaxados. Então eu tenho uma queda bem observada aí dos sinais vitais. Aí beleza. Depois que eu cheguei nessa fase profunda do sono, eu tenho uma fase que é bem conhecida pelas pessoas, chamada de fase REM, onde o meu sono eu tenho movimentos rápidos dos olhos, a minha atividade cerebral, olha que interessante, né, gente? Ela fica intensa, intensa, praticamente como se eu tivesse lá na primeira fase ainda, na transição do estado de vigília para o estado de sono. Mas eu estou dormindo aqui. Os meus músculos, eles estão paralisados e os meus sinais vitais agora estão como se estivesse lá na primeira fase, ou seja, eu tenho aumento dos sinais vitais. Essa aqui é a fase que eu falei para vocês, que na verdade eu estou fazendo toda a conexão daquilo que eu passei, das memórias do meu dia e também agora das emoções do meu dia. É a fase REM, onde você percebe a pessoa dormindo com movimentos oculares repetidos e um padrão de sinais vitais e atividade cerebral como se eu tivesse acordado. Vocês conseguem entender isso? Eu estou num sono que eu só estou pegando, na verdade, o que eu vivi no meu dia e agora metabolizando isso para deixar gravado na CPU. Então, essa é a fase que me melhora a memória e essa é a fase que me melhora as emoções. A fase profunda, a N3, a fase não REM, é a fase que vai me melhorar o cognitivo, porque é ali que eu faço toda a limpeza metabólica do que passou aí da atividade das células cerebrais. Beleza? Só para quem quiser ir atrás depois aí do sono REM, né? O REM quer dizer Rapid Eye Movement. Beleza? Então, essas são as quatro fases do sono. E eu gostaria que vocês imaginassem ela da seguinte forma: foi como eu li aí no livro, né? É, imagina que você é um submarino e que você vai submergir agora. Então, o sono, ele faz exatamente isso. Eu saio de lá da superfície, começo a submergir e vou lá para o sono profundo. Depois de um tempo desse sono profundo, eu subo de novo um pouquinho, quase até a superfície, que é onde eu entro no estágio REM. Então, para eu ter um sono restabelecedor, que melhore meu cognitivo, melhore minha memória, melhore meu estado emocional, eu preciso ter principalmente essas duas fases. A fase não REM, que a gente definiu ela como N3, e, perdão, a fase profunda, que a gente definiu ela como N3, e a fase REM, que a gente viu aí, então, que seria aumentar aí o melhor da nossa cognição, ou da nossa memória. Beleza. Bom, ainda falando dessas fases, né, gente? Queria deixar só mais algumas informações aí. Na fase não REM N1, então, a gente tem uma transição da vigília para o sono leve, e essa fase tem uma duração aproximada de 1 a 5 minutos. No sono não REM N2, eu estou do sono leve ganhando profundidade.
E aí, essa tem uma duração de aproximadamente 10 a 60 minutos. No sono não REM N2, perdão, N3, aí a gente já está no sono profundo. Lembra que eu falei para vocês que é a parte da restauração cognitiva, beleza? E aí eu tenho uma duração de aproximadamente 20 a 40 minutos. E aí a fase REM, que seria características semelhantes à vigília, e aí eu tenho uma duração de 10 a 60 minutos. Então, lembra, né? Volta lá a informação. Eu tenho de 4 a 6 ciclos por noite nesta transição dos 4 estágios, das 4 fases. Então, durante a minha noite, eu vou ciclando essas fases do meu sono. Mas, principalmente, isso vai ficar modulando aí, vocês viram até pelo tamanho pelo número de minutos, né? Ele vai ficar muito mais transitando aí entre um sono profundo e o sono REM. Beleza? Ok, vamos lá. Bom, falamos então sobre o sono, a função dele, os estágios dele, e agora a gente passa a falar como é que ele é regulado, na verdade. E, como qualquer ser humano, aliás, como qualquer animal da natureza, nós somos regulados por um ciclo. Ciclo bem conhecido nosso dentro da osteopatia, que se chama ciclo circadiano. Aliás, é um ciclo bem conhecido na área da saúde, né, gente? Mas para a gente, na osteopatia, ele tem uma função a mais. Ele pode me ajudar a eu entender sobre as dores do meu paciente. Circadiano. Então, esse ciclo, na verdade, é um ciclo de 24 horas que regula o meu sono. Ele é um ciclo completamente flexível, gente. Na verdade, acontece isso. Por muitas vezes, uma pessoa ela é obrigada a trabalhar no período matutino, né, vespertino, e ela acaba invertendo o ciclo circadiano. Então, várias pesquisas foram feitas, né, gente? Por exemplo, colocaram pessoas no ambiente onde deixaram a luz clara todos os dias durante a noite. E aí se percebeu que colocaram essas pessoas para dormir durante o dia, num quarto escuro. Aí foram percebendo que o ciclo circadiano, com o tempo, foi invertendo isso. Eu tenho uma flexibilidade dele mediante ao que vocês estão escutando eu falar, a luz. Esse é o grande problema do ser humano hoje em dia, né, gente? Nós temos luz artificial, porque se a gente estivesse se nós estivéssemos sendo regidos pelo ciclo circadiano natural, provavelmente a gente ia amanhecer entre 5 e 6 horas da manhã, acordar e dormir entre 6 e 7 horas da noite. Só que depois que inventaram a luz artificial, e principalmente as de LED, e principalmente com o espectro azul, esse ciclo circadiano foi alterado. Para você que não sabe onde é que tem a luz LED de cor azul, você está me assistindo em uma agora. No seu celular, laptop, iPad, qualquer luz artificial, mas não a da televisão. Pelo menos é o que os estudos dizem. Uma das coisas que também pode te levar a começar a iniciar as fases do sono é assistir alguma coisa na televisão
principalmente se for monótono, com um nível de claridade, principalmente de ambiente, muito baixo. Então, são dicas que a gente já vai alertando o nosso paciente. Prepare o ambiente onde você vai dormir. Ou seja, luz de LED dentro do quarto não tem que existir de forma alguma, porque senão pode atrapalhar a leitura aí dessa luz e atrapalhar todo o seu ciclo circadiano. Então, como é que funciona isso, né? O ciclo circadiano ele é regido nada mais nada menos que por aferências. Aferências essas que a gente viu, a gente falou aí, pela luz. Só que o grande problema é que isso pode ser reprogramado artificialmente, pelo celular, pelo computador, qualquer coisa que emita a luz de espectro azul, principalmente. Isso é denotado pelo trato retino hipotalâmico. Ou seja, a luz bate na minha retina, esse trato agora leva a informação visual de luz lá para o núcleo supraquiasmático. De lá, esse núcleo pode seguir duas rotas. A primeira, direto para a glândula pineal, que vai entender isso como um estímulo para a produção e liberação de melatonina. Sim, o hormônio do sono, a melatonina, produzido lá na glândula pineal, mediante ao que está vindo do meio externo. Portanto, preparar o meio externo para eu ter uma boa noite de sono faz parte aí de um treinamento para a gente melhorar a nossa qualidade de sono. Esse núcleo supraquiasmático, gente, ele também tem uma conexão com o gânglio cervical superior, que a gente sabe que tem uma ação simpática, que também vai conversar com a glândula pineal através de sinapse aí da norepinefrina, e aí vai também estimular a pineal, a liberação de melatonina. Então, quem coordena a sinfonia do sono é a melatonina, certo? Coordenada por todos esses processos neurológicos, desde uma aferência se transformando agora num impulso nervoso, traduzido num núcleo que estimula uma glândula que agora vai produzir um hormônio, beleza? Passamos a falar um pouquinho sobre ela. Vamos entender a melatonina. Então, ela é um neurohormônio produzido, como a gente viu aí, né? Na glândula pineal, que tem função de regulação e neuroproteção. Interessante destacar que a melatonina, né, gente? Ela também é produzida em outros tecidos, a dizer, intestino, a própria pele, retina, testículos e ovários.
nas células glias, nos próprios linfócitos e também na placenta. Então, a gente está percebendo que é um hormônio que vai muito mais além do que simplesmente reger aí a orquestra do sono. Mas é importante destacar que a produção de melatonina nesses tecidos, gente, ela permanece nos tecidos com função antioxidante. Antioxidante, ok? Parte disso, sim, vai para a corrente sanguínea e pode, sim, me ajudar aí no ciclo do sono. Mas a grande maioria, nesses tecidos, ela tem essa função aí de antioxidante. Beleza? E quais são as principais funções? Aqui a gente falou de uma forma geral, né? Essa função de regulação e neuroproteção. E agora a gente vai ser um pouquinho mais específico aí. Funções da melatonina. Então, é via de mão dupla, né? Sincronizar o ciclo circadiano. Protetora contra o estresse oxidativo. Oxidativo. Automaticamente, ela se torna lixeira aí também, né? Do metabolismo e acaba adiando o processo de envelhecimento. Regula o metabolismo energético. Isso aqui é de grande valia para a gente entender, né, gente? Como estão as concentrações da melatonina e o quanto ela anda regulando esse processo de metabolismo energético. E ainda também modula o sistema imune. Ou seja, para quem achava que era só regular o sono, tá aí as grandes, a maioria, as maiores funções aí ainda dessa melatonina. E, olha só, impressionante isso. Bom, eu fico maravilhado. Como é produzida a melatonina? A gente sabe que é lá na glândula pineal, pelos tais dos pinealócitos, células da glândula pineal que perdem, convertem triptofano em nada mais, nada menos que serotonina. A nossa querida serotonina, que agora vai ser também metabolizada e transformada em melatonina. Ou seja, atividade cerebral, produção de serotonina, influenciando aí na quantidade de melatonina. Já fala um pouco sobre as questões de eu ter que ter uma vida emocional equilibrada para ter produção de serotonina, para que isso possa ser convertido em melatonina. E ainda saber que
Dentro dessa transformação, eu preciso de algumas substâncias. O folato é uma delas e a vitamina B6 é a outra. E ainda eu preciso de duas enzimas, que não vem ao caso a gente saber o nome, que são liberadas, na verdade, liberadas, né, e reguladas pelo ciclo circadiano. Então, dentro do processo bioquímico ainda, lá dentro do pinealócito, eu ainda dependo também do ciclo circadiano para estimular a produção aí, a secreção de enzimas que vão fazer essa conversão aí de triptofano para serotonina e de serotonina para melatonina. Bom, gente, até agora tudo que a gente falou foi exatamente como acontece, quais são as funções, a necessidade de eu ter cada fase do sono, e isso orquestrando muito bem, obrigado, vai bem e não nos traz problema nenhum. Muito pelo contrário, nos traz reserva autonômica. Só que daqui para frente, agora a gente começa a falar sobre o que acontece na privação do sono. E agora sim é que a gente entra um pouquinho mais na nossa prática de consultório. Tentar entender esse paciente que está falando para você que está privado de sono, quais são as reações metabólicas que estão acontecendo lá dentro e o que isso pode ainda trazer de problema para o nosso paciente, para o nosso prognóstico com relação ao que o paciente veio queixando para você. Então, passamos a falar sobre os déficits de sono, mas vale a pena deixar aqui destacado para vocês. Estudos comprovam que precisamos de 7 horas e meia a 8 horas e meia de sono. E para quem acha que isso ainda não é necessário, gente, vem uma pergunta que não quer calar. A nossa evolução, ela veio vindo há 200 milhões de anos atrás. A gente veio evoluindo, nosso sistema imunológico veio evoluindo, nosso cognitivo veio evoluindo. Tudo no ser humano veio evoluindo para chegar onde nós estamos. A única coisa que não evoluiu, na verdade, foi o sono. Se ele é uma coisa tão desnecessária, a pergunta que fica é: por que que a evolução permitiria que passássemos até um terço da nossa vida? Percebe, gente? Se você tivesse, na hora que você chegar com seus 60 anos, quer dizer que 20 anos você dormiu. E por que que a evolução ia tirar isso da gente, sendo que isso ainda era um fator que poderia te tirar a vida? Porque naquela época, onde não existia proteção, a hora que você dormia e entrava num sono profundo, você ficava muito mais suscetível a ser morto, a ser atacado por um predador, seja lá o que for. Então, se a própria evolução nossa lá, quando havia um perigo iminente, não privou a gente de sono, gente, é porque isso tem uma função hierárquica dentro do nosso corpo e a gente não pode ignorar isso. E aqui eu volto a deixar o recado. Sim, temos que dormir exatamente não, mas a oscilação entre essas horas. Só para vocês terem uma ideia, os caras produziram trabalhos em cima de atletas de alto nível. Um deles é o Levrone. É, não, LeBron James. O que que fizeram? Foram entrevistar ele para saber quantas horas de sono ele tinha. 10 horas de sono consecutivo mais cochilos que ele tira ainda sem tempo cronometrado entre os treinos. Ou seja, para atletas de alto nível, o sono ainda se torna maior, uma necessidade maior ainda de eu ter a reabilitação, essa reconstrução, essa reserva autonômica funcionando novamente. Então, para nós seres humanos normais, entre 7 horas e meia e 8 horas e meia de sono. Bom, vamos lá. O déficit de sono. Isso aqui tudo, gente, eu não inventei não, tá? Eu tirei de artigo. Por isso que vai ficar bem esquemático agora. O déficit de sono impacta diretamente
Na expectativa de vida. Eu acho que já é um bom argumento, né? Na segurança, na produtividade e na educação dos seus filhos. Ou seja, como eu tirei isso de artigo, né, gente, muitas vezes fica meio perdido aí, né? Na segurança, na educação dos seus filhos. O que me faz pensar que assim, né? Se você não tem um sono reparador, obviamente, com a cronicidade disso, você vai ter um impacto aí no seu aspecto emocional. Então, sim, sentir falta de segurança, sim, eu ter falta de paciência para educar os meus filhos, eu acho que é nesse sentido que eles pontuaram aí no artigo, tá? E aí tem várias coisas agora que eles vão apontando, né? São experimentos, né? Mas só para vocês terem uma ideia, ó, uma noite de sono não dormida, ela já pode fazer com você diminuir o desempenho cognitivo. Lembra que eu falei para vocês dos estudantes lá, né? Os caras foram privados de sono, fizeram o teste, todo mundo tomou pau. No desempenho físico, e aqui a gente está falando de força e resistência, saber se isso está acontecendo na vida do meu paciente, para poder programar exercícios com ele e com o personal dele, né, gente? Uma noite de sono privada, gente, a gente está falando aqui. Diminui na capacidade de transpirar. Veja só. Tudo se altera no metabolismo. E ainda aumenta a probabilidade de lesões. Os caras fizeram estudos em vários times da NBA, NFL, lá nos Estados Unidos, e perceberam que a maioria dos atletas que se lesionavam quando faziam o questionário de noites de sono dormida, percebia que esse cara tinha privação de sono. Então, se faz necessário mesmo. E aí a gente monta uma relação, né, gente? A privação de sono, aí entra aquilo que eu estava falando, né? O quanto o corpo se adapta a isso. Privação de sono, acontece o que eles falam cronicamente, né? A redefinição de base. Isso quer dizer que ocorre uma adaptação à exaustão e ao embotamento mental. Óbvio que eu não ia ficar feliz de deixar essa informação. Eu fui julgo que era embotamento, né, gente? Então, embotamento mental, eu acho que é bem pertinente, por isso que eu fui atrás. É uma fadiga mental que leva à dificuldade de concentração,
pela diminuição da produtividade e declínio da saúde mental e emocional. Ou seja, a galera que é privada de sono, gente, cronicamente, é o que está acontecendo aí dia após dia, e ela se adapta muito a essa situação. É o que a medicina chama de redefinição de base. É uma pessoa que está exausta, é uma pessoa que tem uma queda da produtividade, um declínio da saúde mental e emocional, e não está correlacionando isso com o sono. Aliás, não correlaciona isso com nada, porque acha que isso é uma coisa normal da vida dela. Problemas teremos. Vamos lá. Falamos então, ó, sobre privação de sono de uma noite e agora eu vou falar de 3 horas. Foi um estudo que fizeram com os Navy SEALs lá dos Estados Unidos, né? Privação de sono por 3 horas. Aí os caras fizeram o quê? Mensuraram exame de sangue dos caras. É bizarro, gente. E esses caras apresentaram níveis hormonais e marcadores inflamatórios semelhantes a homens de décadas à frente. Ou seja, nesse estudo, os caras apelidaram os caras de sangue velho. A privação de sono, mudando todo o metabolismo desses caras, crônica, né? 3 a 4 horas por dia, mas cronicamente. Porque a gente sabe que o treinamento desses caras é extasiante, né? Só que esse cara fez o estudo lá dentro justamente para inverter esse processo. Tá, tudo bem, a gente pode sair em missão, que a gente vai ter privação de sono de 3 a 4 horas por dia, uma semana, mas durante o treino lá no quartel, lá onde a gente fica, lá sim eu tenho que ter sono restabelecedor, porque senão não adianta. Eu tenho um declínio metabólico e agora eu tenho um cara que não funciona tão bem, já que esse sangue está com marcadores e níveis hormonais alterados. Quanto maior o nível de estresse, menor a produção de testosterona. Um homem que vive sem com uma testosterona, com um nível de testosterona baixo é um homem que não é produtivo. Se eu tenho 30 anos e tenho nível de testosterona de um homem de 40, vai dar ruim. E por aí vai. Mais informações. Se eu tenho estresse mais sono ruim, que é quase uma condição, né, gente? O quanto o estresse realmente atrapalha uma noite de sono, né? Agora eu tenho a ativação do sistema nervoso autônomo simpático durante a noite. Estão entendendo o que estou falando, gente? Durante a noite. Esse cara entende um sistema de luta-fuga, conversa com a suprarrenal e tem agora a produção de cortisol. Esse cortisol promove duas coisas, gente. A primeira, ele diminui a captação de glicose pelos tecidos muscular e adiposo, provavelmente para deixar essa glicose no sangue, provavelmente para beneficiar o cérebro, que é o único que está em ação. Vocês viram lá na fase REM, o que que acontece? O cérebro está ativado, os meus sinais vitais estão ativados,
mas os meus músculos estão paralisados. É a hora que eu estou sonhando, é a hora que eu quero sair correndo, mas não consigo sair da cama. E ainda, esse cortisol, a gente sabe, ele vai lá no fígado e fala para esse fígado, converta agora glicogênio em glicose, que é o que ele faz, glicose no sangue. Esse estado mantido por muito tempo, gente, vai começar a me trazer um processo de resistência à insulina e agora eu posso evoluir para diabetes tipo 2. Como é que é? Falta de privação de sono pode me trazer diabetes? Tá aí, ó, uma bela de uma resposta. Sim, por esses processos. Ainda, gente, um sono de má qualidade, ele pode estar agindo também sobre o meu sistema de comportamento alimentar. Então, de novo, sono ruim, comportamento alimentar. Durante aquelas noites onde você está se privando de sono, este cara faz duas coisas. A primeira, diminui seus níveis de leptina, que é o hormônio sinalizador do cérebro sobre a satisfação, a saciedade, e, em contrapartida, ele aumenta os níveis de grelina, que é o hormônio da fome. Automaticamente, isso altera meu comportamento alimentar e agora eu tenho extrema necessidade de comer e, principalmente, produtos calóricos e açúcares. Ou seja, está tudo errado. E aí a gente está explicando o porquê está errado pela parte metabólica. Como eu disse para vocês, gente, são milhares de estudos, cada um falando sobre as consequências de você ter a privação de sono, desde os problemas neurológicos até cardíacos e até metabólicos. Na verdade, é uma cascata, né? Começa a vir um pelo outro. Então, se torna necessário a gente tentar ajudar esse nosso paciente a dormir melhor. E aí eu deixo aqui para vocês 10 dicas para melhorar a qualidade do sono. Primeira, não beber álcool. Não, não. Vocês estão entendendo o que é não? Gente, para quem me acompanha aí, sabe que eu estou fazendo lá o curso de medicina integrativa. Eles são categóricos em falar sobre o álcool, gente. Não é para tomar álcool. Não. Ah, evite. Não, não é para tomar álcool. É uma substância muito inflamatória e, como eu falei para vocês, não confundam a torporosidade que o álcool te traz com o seu sono de qualidade. Lembra que eu falei? Depois que o álcool é metabolizado, ele solta um monte de resíduo que vai atrapalhar o seu sono. Você sabe, aquele dia que você tomou uma baita de uma esfrega lá do álcool, apagou, acordou no meio da madrugada, o pior, né? Foi lá na geladeira, matou 1 litro de Coca-Cola e simplesmente não conseguiu dormir mais, justamente por causa disso. Então, dentro lá do curso de medicina integrativa, tu tem aula com médico. Os próprios médicos falam que os médicos que falam para os seus pacientes tomar uma tacinha de vinho ou tomar o que for para ir dormir, ele está indo muito contra a saúde do seu paciente. E não saúde vital, estou falando saúde do sono. Então não tem essa de, ah, não, uma dose de álcool, ah, não. Se você for beber, isso aí é bem explícito lá no artigo, né?
Eles falam, preconizam que você tome uma dose de álcool, no máximo duas até as 18 da tarde. Tá, tudo bem, tem aquele dia que você vai beber, não tem problema nenhum. Mas você não é aquela pessoa que está sendo cronicamente restringida do seu sono. Aqui a gente está falando especificamente para as pessoas que realmente têm insônia, gente. E isso está tirando a vida, a expectativa de vida dessas pessoas. Então, é para levar muito a sério isso. Dois, comer até 3 horas antes de dormir. Então, aqui se faz muito necessário, gente, a gente entender qual é o cronotipo do nosso paciente. Porque não adianta, assim, pelo ciclo circadiano, o ideal seria você jantar até às 6 da tarde. Acabou a luz, acabou a comida, vai para a cama. Só que dependendo do seu cronotipo e da sua atividade, obviamente você vai ter que fazer esse cálculo. Ah, é um cara que vai dormir meia-noite. Então ele pode comer até as 9, 10 horas da noite. Teria problema, sim, pelo ciclo circadiano, mas se ele é regulado nesse horário, não tem problema nenhum. Mas então eu tenho que pegar a hora que eu vou dormir, voltar 3 casinhas para trás e me alimentar somente até aquela hora. E não preciso nem falar que tem que ser com comidas leves. Vai bater uma feijoada e vai dormir daqui 3 horas. Não vai resolver. Tem que dormir depois no dia seguinte só, né? Três, utilização de estimulantes eletrônicos. Eletrônicos até 2 horas antes de dormir. Aqui, como eu falei para vocês, né? Eles ainda não colocam a televisão aí como um estimulante eletrônico. Quatro, por pelo menos 1 hora ou mais, pelo menos 1 hora ou mais, antes de dormir, evitar coisas que te tragam ansiedade. Como, por exemplo, pagar contas, definir plano do mês, abrir e-mail, trabalhar 5 minutos antes de dormir, redes sociais. Ai, Senhor. Pelo menos 1 hora ou mais antes de dormir, gente. Abandona celular, pelo amor de Deus. Cinco, sauna, se possível, ou até mesmo um banho quente. Sim, a sua mãe, a nossa avó tinha razão. Toma um banho quentinho bem gostoso e depois vai para a cama. Exatamente isso, gente. Então, o que que a gente faz no banho ou na sauna, né? A gente eleva a nossa temperatura. Quando a gente sai de lá do banheiro e vai para o nosso quarto, obviamente esse quarto tem uma temperatura mais amena. Quando seu corpo entra em contato com a cama, que ele começa a baixar a temperatura dele, isso sinaliza o cérebro que está na hora de dormir. Porque normalmente, gente, é o que acontece com a gente. A gente deita na cama, os nossos sinais vitais vão começando a cair, você começa a diminuir a produção do seu calor, diminuir a sua temperatura. Então, se eu elevar ela um pouquinho antes de dormir, depois entrar em contato com um ambiente mais fresco, equilibrado, eu sinalizo o cérebro que está na hora de dormir. Então, o seis, ele seria, então, manter o quarto numa temperatura aí de aproximadamente 18 graus. Ah, mas o meu quarto é quente pra caramba. Hoje em dia você tem esses colchõezinhos aí de refrigeração, enfim. Lembra que a gente está falando de pessoas que são privadas de sono, né, gente? Qualquer coisa pode ajudar. O quarto, totalmente sem luz. Ah, mas eu tenho o meu despertador de LED vermelho. É completamente sem luz. Ah, o standby da minha TV fica ligado. Ah, o modem da net fica com a luz acesa. Desliga tudo.
Ah, mas eu não posso tirar porque senão cai o sinal. Cobre, tampa, faz alguma coisa, gente. Ou se não tem possibilidade de nada disso acontecer, compra um tapa-olho. É uma das possibilidades para você escurecer mesmo o ambiente. Lembra? Ciclo circadiano. Eu condiciono ao meio uma, uma vertente para eu aumentar a possibilidade de eu dormir. 8. Dê a si mesmo a oportunidade de dormir. Oportunidade de dormir. Isso quer dizer dormir. Isso quer dizer o quê, gente? Eu preciso, se eu for dormir 8 horas, eu preciso estar na cama 8 horas e meia antes. Se possível, 9 horas antes. É justamente isso que falta nas pessoas. As pessoas querem ficar até o limite do sono, porque, eu sei que eu não vou conseguir dormir. Ué, mas você nem tentou, você já sabe que você não vai conseguir? Então, essa é a diferença, né, gente? Vai para a cama e começa a treinar o seu cérebro que ele tem que dormir tantos horários. Para que isso aconteça, tem que dar oportunidade disso acontecer. Eu tenho que ir antes para minha cama, ok? 9. Acorde sempre no mesmo horário. E veja, isso aqui está colocando também em xeque o nosso final de semana. Se você acorda todo dia às 6 horas, sábado você vai acordar às 6 horas e domingo você vai acordar às 6 horas. Até que você crie rotina. Isso não precisa ser pro resto da sua vida, mas crie rotina. E o 10, não fique obcecado pelo seu sono. O que quer dizer isso, né, gente? Não gera ansiedade para o sono. Não deixa um relógio fazendo tic-tac dentro do teu quarto. Não deixa a luz lá falando para você que horas que é agora. Você acordou no meio da noite para fazer um xixi, não vai ver que horas são. Isso tudo vai te deixando ansioso. Ah, não, eu tenho que acordar daqui a pouco. Ah, não, eu tenho voo não sei que horas. Isso tudo vai te deixando. Eu preciso dormir, eu preciso descansar. Vai te deixando cada vez mais obcecado, vai te trazendo cada vez mais problemas. Então, por favor, não fiquem obcecados pelo seu sono. Simplesmente dê possibilidades para que isso aconteça da melhor forma possível. Bom, de teoria pesada aí mesmo que eu tinha para passar para vocês, é isso aí. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o que eu tinha falado para vocês. Os questionários. Eles vão ficar aqui à disposição para vocês. Aliás, gente, para quem não viu lá no meu Instagram, essa aula, para quem faz parte lá do Clube do Malaguti, ela vai ser salva lá bonitinha, como ficam todas. Mesmo para quem não faz parte do clube, gente, como isso é para um bem geral da nação, vamos dizer assim, eu vou deixar também lá no YouTube essa aula. Pô, o Malaguti deixou 10 dicas lá que eu quero passar para o meu paciente. Vai lá no canal do YouTube, se inscreve lá, acessa. Vai lá, tá bonitinha a aula para vocês também, tá, gente? Essa aula eu vou deixar aberta e gratuita para todos. Porque eu sei que isso, por muitas vezes, precisa ser colocado na vida de vocês antes de colocar na vida do paciente de vocês, gente. Então, vai estar lá disponível gratuitamente. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui outra coisa que eu quero mostrar para vocês. A primeira, se ele resolver abrir, né? Não está aparecendo. Maravilha. Espera aí. Deixa eu ver o que aconteceu. Deixa eu ver se pelo Windows ele abre. Isso, tá aí, ó. A primeira tá aqui, ó. Essa aí é a tabelinha de gravidade da sua insônia. Então, o paciente já fala para você que ele tem um problema de sono. Você já manda isso aqui para ele, ó. Dificuldade de pegar no sono, ele vai classificar. Dificuldade de manter o sono. Problema de despertar muito cedo. Quando você está satisfeito ou insatisfeito com o padrão, quanto, né? Com o padrão atual do seu sono.
Em que medida você considera que seu problema de sono interfere nas suas atividades diurnas? Sempre pontuando aí de 0 a 4, obviamente vocês vão fazer aí uma média, né? Da média para cima, a gente está pensando em de um paciente que está bem acometido aí pelas questões do sono. Da média para baixo, não tem muito com o que se preocupar. Então, são 5 questões aí que eu vou deixar para vocês, ó. Isso aí tem lá embaixo toda a bibliografia que foi usada. Então, vocês podem replicar isso aí no consultório de vocês, tá? Então, esse aí, ó, é sobre a gravidade atual da sua insônia. O outro que eu quero compartilhar é sobre o cronotipo. Eu vou entrar por aqui mesmo. Na verdade, gente, é o Instituto do Sono, tá? É www.institutodosono.com. E aí te dá esse testezinho aqui, ó. Teste de vigília das pessoas. Teste de vigília e de sono de todas as pessoas durante cerca de 24 horas, ou seja, o ciclo circadiano. Ainda assim, cada pessoa tem os seus horários de preferência para dormir e acordar. O cronotipo é o nosso perfil de preferência circadiana. O teste definirá o seu cronotipo. E aí você vem aqui e vai fazendo um por um, ó. Considerando apenas o seu bem-estar pessoal e com é, liberdade total de planejar o seu dia, que horas você levantaria? É a hora que eu levanto, ó, 5h15. Beleza. Considerando apenas o bem-estar pessoal, a que horas você deitaria? Vem aqui, ó, é a hora que eu costumo deitar, 21. A que ponto você depende do despertador para acordar de manhã? Eu não tenho muita dependência. Você acha fácil acordar de manhã? Super fácil. Para mim, eu não tenho problema nenhum em acordar essa hora. Aliás, se você falar para eu acordar até mais cedo, eu vou. Você se sente alerta durante a primeira hora depois que acorda? Sim, super. Aliás, eu aproveito essa primeira hora, eu medito, gente. É a melhor forma de você despertar o seu corpo. Como o seu apetite é durante a primeira meia hora depois de acordar? Esse aqui eu achei uma pergunta meio ruim, né? Porque eu acordo muito cedo, gente, só que eu só vou me alimentar depois às 9 da manhã, né? Então eu coloquei aqui como muito ruim. Durante a primeira meia hora depois de acordar, você se sente cansado? Imagina, em plena forma, eu estou vigoroso. Se você não tem compromisso no dia seguinte, comparando com o seu horário habitual, a que hora você gostaria de deitar? Se eu não tiver compromisso, nunca mais tarde, menos que 1 hora mais tarde. Eu colocaria esse. Você decidiu fazer exercício físico. Um amigo sugeriu o horário das 7 às 8 da hora da manhã, 2 vezes por semana. Considerando apenas seu bem-estar pessoal, o que você acha de fazer exercício nesse horário? Eu estaria em boa forma. Aliás, para mim, esse é um horário sensacional para treino. A que horas da noite você se sente cansado e vontade de dormir? Para mim, aqui, ó, já está no limite, gente. 21 já estou esgotando. Só de terça-feira que eu consigo ficar com vocês até um pouquinho mais tarde. Você quer estar no máximo de sua forma para fazer um teste durante 2 horas que sabe que é mental e cansativo. Considerando apenas seu bem-estar pessoal, qual desses horários você escolheria para fazer este teste? Para mim, das 8 às 10 da manhã. É onde eu funciono melhor. Se você fosse deitar às 23, em que nível de cansaço você se sentiria? Para mim, é muito cansado. Galera, quem vai dormir às 9, ficar até às 23 já está puxado. Por alguma razão, você foi dormir várias horas mais tarde do que o seu costume. Se no dia seguinte você não tiver hora certa para acordar, o que aconteceria com você? Eu acordo na mesma hora, mas se eu não tenho nada para fazer, eu ainda dou mais uma dormidinha. Se você tiver que ficar acordado das 4 às 6 para realizar uma tarefa e não tiver compromisso no dia seguinte, o que faria? Eu, na verdade, só dormiria antes de fazer a tarefa. Não me falta sono depois. Se você tiver de fazer 2 horas de exercício físico pesado e considerando apenas o seu bem-estar pessoal, qual desses horários você escolheria? Para mim, de novo, aqui, ó, exercício físico, para mim, de manhã funciona melhor. Você decidiu fazer exercício físico, um amigo sugeriu das 22 às 23. Puta vida, esse me pega, hein? O que você acha de fazer esse exercício nesse horário? Para mim,
Eu acharia muito difícil. Suponha que vocês possam escolher o seu próprio horário de trabalho. O que você deve, e que você deva trabalhar 5 horas seguidas por dia. Imagine que seja um serviço interessante e que você receba por produção. Para mim, seria isso aqui, ó. Eu colocaria às 9, que é o meu horário de trabalho. Eu termino às 18. Para mim, tá sensacional esse horário. A que horas do dia você atinge seu melhor momento do bem-estar? Para mim é de manhã, né, gente? Eu coloco mais ou menos aqui, ó. 9h15, 9h30, eu tô no auge. Fala-se em pessoas matutinas e vespertinas. Qual desse tipo você se indica? Para mim, eu sou matutino mesmo. E aí sai o resultado. Seu cronotipo é matutino extremo. São pessoas que preferem dormir e acordar mais cedo que a média das outras pessoas, geralmente atingindo o pico de produtividade pela manhã. Estas pessoas costumam ter maior dificuldade para permanecerem acordadas até tarde, bem como para manter-se atentas e produtivas ao final da tarde e durante a noite. Podem ser classificados como matutinos moderados ou extremos. Galera, não existe para mim melhor definição de como eu me vejo. Realmente, se você pedir para fazer tarefas muito estressantes aí no final do dia, não vai. Vocês verem aqui, tem uma prova viva de como eu amo dar aula, gente. Para mim, ficar com vocês até essa hora, eu não sinto cansaço, mas no meu dia a dia, essa hora, por exemplo, eu já estava indo dormir. Tudo depende de como você se estimula, né, gente? Beleza? Tá aí. Que eu tinha para falar de sono para vocês, tá fechado. E lembre-se, tá aí à disposição de todos. Quem tiver dúvida, pode me mandar lá na caixinha do Instagram para a gente montar aí a dúvida para todos também. Fiquem bem à vontade ou me chamar também lá no WhatsApp. Valeu? Beijo para todos, gente. Obrigado, boa Bora noite. tirar